Meu nome é Samuel, sou pastor do Caminho, aqui em Irmesinde, e estamos a falar acerca dos ensinos radicais de Jesus, e hoje vamos falar acerca de quando tudo terminar. Ou seja, a verdade que tudo um dia vai terminar, todos nós um dia vamos ter que enfrentar a morte. Independentemente daquilo que tu e eu acreditamos, isso não vai dizer onde nós vamos passar a eternidade. Mesmo que não acredites na morte depois desta vida, ou mesmo que tu acredites que depois de morreres vais reencarnar, como muita gente acredita. Curiosamente, só um homem viveu depois da morte e veio-nos contar como é que aquilo era. Esse homem é Jesus Cristo. E por isso os seus ensinos são preciosos acerca deste tema. É real que todos nós vamos ter que encarar esta verdade. E uma das certezas que ele nos deixou é que tu e eu iremos prestar contas da nossa vida. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz olhou para ele e lhe disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não era depois, não era mais tarde, naquele mesmo dia ele encontraria Jesus. Não há um espaço, um intervalo entre a morte e vermos Deus ou estarmos longe de Deus. Tudo vai ser feito depois. Os discípulos, quando voltaram dos milagres que fizeram, os 70 discípulos, Jesus lhes diz: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E Apocalipse fala-se que este lugar é o livro da vida e do Cordeiro. Todos aqueles que temem e que amam a Deus vão ter o seu nome lá escrito. Ou seja, há uma vida depois da morte e a nossa relação com Jesus aqui na terra vai determinar onde nós iremos passar a eternidade. Jesus fala nisto também no Sermão da Montanha, quando diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, há uma porta estreita e uma porta larga, há um caminho estreito e um caminho largo. E eu e tu um dia vamos prestar conta da nossa vida. E às vezes evitamos falar deste tema, do inferno. Mas o inferno é descrito como um lugar de sofrimento eterno. Hoje, na nossa cultura, e mesmo entre muitas igrejas, se defende uma ideia que no final Deus irá salvar a todos. Um Deus bom não vai condenar ninguém ao inferno, disse muita gente. Mas quanto a mim, um Deus justo irá fazer isso mesmo. Não irá tratar da mesma forma aqueles que o amam e procuram, aqueles que são indiferentes ao seu amor, e é por isso mesmo que o inferno existe e é real. A justiça de Deus o levará a ser um Deus que punirá aqueles que não o temem, que se recusam, e assim crucificam uma vez mais o seu Filho Jesus Cristo. Sobre o inferno, C.S. Lewis uma vez escreveu: não há nenhuma doutrina que eu removeria de mais bom grado do cristianismo do que esta, se eu tivesse o poder. Mas essa doutrina tem o pleno apoio das Escrituras e sobretudo das próprias palavras do Nosso Senhor. Por mais de 10 vezes Jesus fala do inferno. Ele o descreve como um lugar onde a alma e o corpo estarão. Mateus 10 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Lemos também que este lugar é oposto à Igreja de Cristo e à obra de Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um lugar de castigo eterno. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um lugar de tormento. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Em Mateus 25, no Sermão da Montanha, fala que este é um lugar de fogo eterno. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É bem claro nas palavras de Jesus, quer no Sermão do Monte, quer no Sermão Profético, a realidade do inferno, como um lugar de sofrimento, onde os desobedientes serão punidos. O inferno, em última análise, não é algo que Deus tenha acrescentado ao destino dos incrédulos, mas sim a consequência natural das suas escolhas, daquilo que eles têm feito. Afinal, há somente duas pessoas aqui na Terra:
aquelas que dizem a Deus, faça-se a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, faça-se a tua vontade. Todos os que irão para o inferno estarão aí porque escolheram contra a vontade e a misericórdia de Deus. E tu, o que tens escolhido? Na verdade, o que mais descreve o inferno é a ausência de Deus. E se tu imaginares isso, um lugar onde Deus não está presente, isso é inferno. Imagina, Deus é amor. O inferno será um lugar onde não haverá amor. Nele não haverá misericórdia, mas só haverá malícia, ódio, inveja, ciúmes. E porque Deus é a luz, o inferno será um lugar de trevas. Então imagina verdadeiramente que se conseguiste ver o inferno não somente como um lugar real que é, mas também como um lugar onde Deus não está, poderás imaginar que amor, graça, misericórdia, compaixão, generosidade não irás encontrar no inferno. Até se mesmo diz que no inferno haverá um grande banquete que será servido com muita comida e a todos será entregue colheres muito compridas. E porque não há generosidade em seu coração e todos querem comer da sua própria colher, todos irão passar fome porque não irão comer. Mas a Bíblia também fala do céu, o lugar onde Deus está. Jesus, na véspera da sua crucificação, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para o que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus garante aos seus discípulos que a sua partida não é um abandono, mas por consideração a eles, para que pudesse preparar um lugar para eles junto do Pai. Estariam para sempre com Deus. A ideia que o lugar que Jesus promete preparar para os seus discípulos já começa aqui na terra. Na verdade, no contexto desta conversa, no versículo 23 do capítulo 14 de João, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A questão sobre o céu que vem à tona nesta experiência de Jesus com os seus discípulos é que o céu não é um mero lugar, é muito mais um relacionamento que é alcançado na sua máxima intimidade e proximidade, um lugar onde Deus e o seu Filho é encontrado, aqui mesmo na nossa própria vida. Alguém apropriadamente observou, não é no céu que encontramos Deus, mas é em Deus que encontramos o céu. E eu quero te encorajar a encontrar Deus, para que possas encontrar o céu. Encontraste o inferno no sermão profético. Jesus revela por várias vezes este lugar onde os justos estarão perto de Deus. Há muito tempo atrás, no meio do sofrimento à morte, Jó perguntou: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Séculos se passaram e 2000 anos depois de Jó, Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? O que acreditamos sobre a vida e a morte, bem e mal, céu e inferno, é muito importante. C.S. Lewis, falando da importância do céu, disse: se lês a história, irás descobrir que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo que havia de vir. É pelo facto dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes neste mundo. Eu te quero encorajar a ti, que talvez nunca entregaste a tua vida a Deus, para ouvires as palavras de Jesus, quando Ele disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E ele se definiu, Jesus Cristo, em João 14, como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pensa bem. Se o inferno é um lugar de ausência de Deus, o céu é um lugar onde a presença de Deus é perfeita e completa. E é um lugar onde tu e eu podemos estar, se optarmos por seguir Jesus Cristo. No último livro da vida, o Apocalipse, no capítulo 22, diz assim: e eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa
o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Deus te convida a entrar pelas portas, se conhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. E se já o conheces como teu Senhor e Salvador, certamente cabe sobre ti e sobre mim a responsabilidade de levarmos esta mensagem até aos confins da terra. Quando Jesus subiu ao céu, despedindo os seus discípulos, disse-lhes assim: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, por isso ide e fazei discípulos de todas as nações. Deus está à espera que eu e tu saiamos do nosso conforto, façamos discípulos de todas as nações, para que o céu chegue perto das pessoas com quem nós nos relacionamos. Que assim seja.